Eu quero ler um texto da palavra de Deus em Josué 24. Vou ler alguns versículos com vocês, dos versículos 14 a 24. Josué, livro de Josué, esse grande líder do povo de Deus, que foi usado pelo Senhor depois da morte de Moisés para introduzir o povo na terra da promessa. Ele já era um capitão, um homem muito hábil nas batalhas. Saiu do Egito junto com Moisés, enquanto Moisés tinha já 80 anos, ele era mais jovem, e liderou o exército do Senhor nos campos de batalha. Ele tinha cerca de 40 anos quando saiu do Egito. Quando ele assumiu essa liderança, ele tinha cerca de 80 anos, porque 40 anos houve de peregrinação no deserto. E aqui ele já estava com cerca de 100 anos. Conquistas maravilhosas haviam sido alcançadas por este povo. E quando você vê um povo que está conquistando, o que é que você pensa? O que é que você diz? Top, não é verdade? Quando você vê pessoas que estão materialmente conquistando, isso parece refletir, isso parece ser um indicativo de total aprovação de Deus. Mas eu acho intrigante, alguns textos da palavra de Deus, eles vêm na contramão disso. E o que é que Josué diz aqui, ó? Depois de tantas conquistas, de vencer gigantes. Você já venceu gigantes? Esse povo venceu. Og, rei de Baçã, descendente dos gigantes de outrora. A cama do homem tinha 4 metros de extensão. Sion, rei dos amorreus. É brincadeira, gente? Uma cama de ferro. Você pode pensar no tamanho desse homem? Um homem que com certeza, tipo Golias, que se estima ter 2,70 metros, e não era porque ele era doente, porque acontece às vezes, né? Problemas na hipófise, e a pessoa tem um gigantismo, mas fica todo atrofiado e morre cedo. Estes homens eram gigantes pela própria natureza. Obviamente não estamos falando de ninguém aqui de 5, 10 metros de altura não, tá, gente? Isso aí é folclore. Estamos falando de homens de grande estrutura, de estatura. Homens de 2,70 metros, né? Imagine um homem que faz uma cama de 4 metros, ele tem pelo menos quase 3 metros de altura. Fez uma cama de ferro, porque se fosse deitar na cama que você deita, ia fazer pá. E esses homens foram derrotados diante do povo de Deus. E agora Josué junta o povo, depois de anos de batalha, de conquistas, de se apropriarem ali da promessa de Deus, ele diz: agora pois, versículo 14, 24:14 de Josué: agora pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Que coisa, não é verdade? Olha só como que as coisas são. Apesar de conquistas, haviam ainda os ídolos aos quais este povo estava apegado, que os seus pais adoraram. Talvez essa seja a realidade de alguns no nosso meio, não necessariamente aqui, ali ou acolá, mas quantas pessoas, irmãos, apesar da conquista, apesar de estarem avançando, apesar da bênção de Deus ser uma realidade na vida deles, estão guardando estes ídolos nos corações, estão apegados a coisas passadas, de uma vida pecaminosa, estão prisioneiros e reféns de velhos costumes, de velhas práticas, de velhos hábitos. E ele diz: sirvam a Deus. Será que este povo não servia a Deus? Será que os cultos não estavam sendo realizados? Os cultos estavam sendo realizados. O serviço sacerdotal estava acontecendo. O povo comparecia às celebrações, aos cerimoniais. Mas agora
o desafio era da parte de Josué, isso porque Deus o mandou fazer: sirvam a Deus com integridade e com fidelidade. É diferente quando você serve a Deus com integridade e com fidelidade. Integridade tem o conceito daquilo que não se corrompe. Josué estava dizendo: sirva a Deus sem se corromper. Sirva a Deus sem anuir ao erro, ao pecado. Seja íntegro naquilo que você faz. Mas ele também diz: seja fiel. Seja fiel. Deus busca pessoas fiéis. E a fidelidade não é algo comum à nossa geração. Não temos sido fiéis em muitas coisas. E não pare apenas para pensar no âmbito das coisas relacionais. Às vezes não somos fiéis no que nos propomos a fazer, nos nossos contratos, nos nossos acordos, nas nossas falas. Não somos fiéis aos princípios da palavra. Não somos fiéis, deixamos nos corromper. Você é fiel a Deus. Deus brada um dia ao seu povo, porque o povo deixou de dizimar na casa do Senhor. Olha só, irmão. E o povo diz: o que está acontecendo? Por que Deus está nos acusando disso? De estar roubando o Senhor. E Deus então insta com aquele povo: seja fiel. Esse é o chamado de Deus para todos nós. Seja íntegro. Não adianta todas as conquistas que vamos obter da parte de Deus. Deus vai nos abençoar e que o Senhor te projete muito mais do que você tem alcançado, a você receber muito mais do que tem recebido. Mas o que Deus está buscando não é o resultado daquilo que Ele tem abençoado a sua vida, mas Ele está buscando a integridade no seu coração, a fidelidade nas tuas ações. Seja fiel a Deus. Nós estamos convivendo com pessoas que um dia estão: ai, eu quero é Deus, e amanhã elas parecem que desaparecem. O que aconteceu de ontem para hoje? Quando não há fidelidade, o relacionamento, ele é dúbio, ele é instável, ele é impreciso. Que pode acontecer qualquer coisa. E ele diz agora: para que isso aconteça, vocês precisam se despojar de tudo aquilo que tem ocupado o espaço de Deus no coração de vocês. No caso aqui, eram os deuses que os pais deles haviam servido. Mas no nosso caso, o que pode ser, irmão? O que pode estar trazendo, nesse tempo, corrupção à nossa vida, infidelidade, falta de preservação da nossa integridade. Sinceramente, você está avançando ou você está recuando na jornada? Você é mais crente hoje do que foi ontem? Do que foi o ano passado? Ou você está sendo influenciado pela mundanização? Ou não vamos nem tão longe, você está sendo influenciado por falsos mestres, por falsos conceitos, alimentando a sua alma de coisas que não vão de forma nenhuma contribuir para a edificação da tua alma. E nós vamos nos permitindo corromper por estas coisas. A advertência da palavra: as más conversações corrompem os bons costumes. E tem gente que perdeu o hábito de congregar. E não é porque um dia ele acordou de manhã e disse: eu não vou mais, assim, só vou na igreja de vez em quando. Tem gente que a gente precisa estar assim em cima, porque perdeu o hábito. E o que é isso? Corrupção. Se permite viver estas realidades e se torna costumeiro isso. Olha só como são as coisas. Mas esse foi o povo que conquistou a terra prometida. Pois é, mas chegou a hora de Deus confrontar. Uma coisa é você conquistar,
Outra coisa, querido irmão, é você ter o respaldo de Deus para viver nessa terra. É como se diz, muita gente entra no Evangelho, mas o difícil mesmo é o Evangelho entrar nas pessoas, entrar no coração das pessoas. E alguém vem à igreja e diz: bom, eu estou aqui, eu tenho um lugarzinho aqui que eu sento, tudo bem, mas eu quero saber se a palavra de Deus está entrando no seu coração, está transformando a sua vida, está impactando a sua vida. E ele segue dizendo, versículo 15: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram no outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. E ele diz: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Josué está dizendo, tudo parte de uma escolha. Vocês têm a terra, mas talvez não tenham a aprovação de Deus. Vocês estão pisando na boa terra de Deus. Eu quero dizer a você, você está pisando na boa terra de Deus aqui nesta congregação. É a terra de bênçãos. Você que sinceramente um dia tomou uma decisão de seguir a Cristo, você está pisando na boa terra do reino de Deus. Mas é tempo de você tomar uma decisão em servi-lo com integridade e fidelidade. O desafio era a decisão, era a escolha. E ele estava dizendo: vocês podem escolher continuarem na terra da promessa, mas descomprometidos com Deus. Vocês podem escolher viver aqui na terra que Deus lhes deu, mas tem uma coisa: Deus conhece o coração de vocês, e a forma como vocês estão vivendo estão influenciando a família de vocês, afetando a casa de vocês, pelo exemplo que tem sido dado. Olha o que ele fala: vocês podem escolher quem vai servir. E quando ele então faz a sua declaração, no final do versículo 15, ele vai dizer: eu tomei uma decisão. Não quer dizer que ele a tenha tomado agora, mas ele já tinha tomado essa decisão, e ele dá o seu testemunho. Ele disse o quê? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O plano de redenção não é só para você, é para a sua casa. O chamado à integridade e à fidelidade não é só para você, é para a sua família. Cada um vai dar conta de si mesmo ao Senhor. E Deus está chamando sua família a um despertamento nesse tempo. É tempo de resgatar os que estão perdidos. Talvez você tenha considerado que este ano, será que algo vai mudar? Será que algo vai ser diferente? Mas você precisa ter essa atitude. Tudo parte de uma escolha. Você escolhe nesta manhã viver em fidelidade a Deus, levar a sua família a esta fidelidade. Queridos, há coisas que nós só conquistamos com fé e declarações poderosas no mundo do Espírito. Se você for parar para ver as limitações de levar o Evangelho ao coração de certas pessoas que às vezes não querem nem ouvir, pode ser o caso de alguém dentro da sua casa, você vai dizer: como que isso vai acontecer? Mas eu quero dizer para você uma coisa: o Senhor, Ele tem poder de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Começa declarando espiritualmente. Levanta a tua mão nesta manhã e declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora fala com fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. Nós precisamos viver na dimensão
daquilo para o qual fomos chamados. Somos uma geração dúbia e enfraquecida porque não temos buscado experiências com o Espírito Santo. A falta de experiência gera em nós o Evangelho apenas no âmbito da teoria, mas a prática é quem traz o selo daquilo que de fato professamos como nossa fé. Nós estamos dizendo, somos crentes, mas no que cremos? Talvez em porção da Bíblia, na parte que parece ser mais fácil, mas Deus nos desafia a viver a Bíblia como um todo. E nesta palavra está escrito, nesta palavra está dito, que Deus chamou você como coisa que não é, para usar a sua vida e confundir as que são. Não está aqui em questão o seu tamanho. Deus já disse que não somos nada do ponto de vista humano e em relação principalmente às questões e às forças espirituais com as quais estamos lidando. Mas o que Deus está dizendo, que não é na minha e na sua força, mas é no poder dEle. E essa é a declaração que nós precisamos, é a escolha que nós precisamos. Eu não vou escolher o que me convém, eu não vou escolher o que é mais fácil para mim, eu não vou escolher o caminho alternativo nem o atalho, eu vou escolher a vontade de Deus para a minha vida. É isso que eu escolho. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Que declaração poderosa. Nós poderíamos questionar, olha, como que você vai dizer isso? E será que é a vontade dos teus filhos? Será que é a vontade da tua esposa? Não entra no questionamento isso aqui. A declaração é profética e poderosa. Enquanto os nossos lábios estão sendo usados para dizer, não sei, eu tento e não dá certo, fulano duro, fulana lá não quer nada, porque meu filho isso, porque meu filho aquilo. Eu vejo um homem de Deus, um homem de conquistas, um homem poderoso no Senhor, declarando diante de toda a congregação, eu já fiz a minha escolha, e sabe qual é a minha escolha? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está ratificando algo, ele está selando algo no mundo espiritual, ele está talvez chamando à existência aquilo que não existe, está usando o tipo de fé que nos ensina a palavra de Deus, está replicando o modelo de Deus, que chamou à existência todo este universo físico, material, a partir daquilo que não existia. Se nós não agirmos por fé, pelo que agiremos, irmãos? Se nós não formos um povo de fé, por que que nós nos chamamos entre nós mesmos de crentes? Se você não crê, por que se vê como alguém que é crente? Jesus disse a Tomé, põe a tua mão aqui, do meu lado, onde foi o furo, onde o cravo entrou em cada braço, e seja crente, não incrédulo. Deus está chamando você para uma revolução neste ano. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Olha que bênção, hein? Decisões estavam sendo tomadas aqui. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos tirou, a nós e nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué vai dizer ao povo, vocês não poderão servir ao Senhor. Esse era um líder chato, né? Vocês não poderão servir ao Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se vocês abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá depois de lhes ter feito bem.
Mas então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Coisa maravilhosa, hein? Que despertamento, que avivamento na congregação. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. Mais uma vez ele diz: aquilo que está ocupando o espaço de Deus nas nossas vidas tem sido impedimento para a manifestação de Deus no meio de nós. Ele está chamando o povo ao conserto. Ele está chamando o povo a uma decisão de buscar intensamente a Deus, de se fazerem verdadeiramente povo de Deus, não apenas levando o nome de que são. Parece que as pessoas estão acostumadas a viver uma fé cultural. Não, nós somos crentes, nós somos cristãos, nós somos evangélicos. Não é assim que você ouve por todo lugar? Mas o que isso significa na sua mente ou na mente de muitas pessoas que estão aí? O que significa isso? É o fato de você pertencer a uma congregação, e isso obviamente é extremamente importante, mas isso não implica em dizer que assegura um relacionamento aprovado por Deus, uma vida aprovada por Deus e um relacionamento com Ele. Ele está dizendo: tira tudo que é empecilho. Se é a tua escolha servir a Deus de coração, com integridade, com fidelidade, então começa a tirar tudo o que tem sido um empecilho para que isto aconteça. O que tem impedido você de ser mais fiel a Deus, de ser mais comprometido com Deus, de viver o propósito de Deus para a sua vida? O que tem impedido você de ver o agir de Deus lá na sua casa? E às vezes a gente pensa, é só dureza do coração daquele povo, mas não é bem assim, irmãos. Quais são as nossas ações em relação a isso? Nós estamos esperando que levar o povo para Deus, leve Deus para o povo. Eu quero levar minha casa à igreja, amém. Mas antes, leve Deus à sua casa. Apresente Deus à sua família, mas não esse Deus tímido, mas não este Deus que, demonstrado através da minha vida, faz concessões ao erro e ao pecado. Não esse tipo de Deus. Mostre a eles o Deus desta palavra, o Deus soberano, poderoso, glorioso. Mostre a eles quem Deus é. Pague o preço por isso. Busque ao Senhor, para que o Senhor revele-se no meio do teu lar com poder e glória. Que Deus assombre os corações, que Deus mova as estruturas, que Deus abale aqueles que se sentem seguros, firmados talvez na sua cultura, na sua condição financeira, na sua força física. E Deus diz lá em Hebreus, não é verdade? Outra vez abalarei os céus e a terra, para que todas as coisas que são abaláveis, elas se desfaçam, para que aquilo que é inabalável permaneça. Deixa Deus mostrar a eles que eles não são o que pensam ser, porque o poder pertence ao Senhor, e somente a Ele, e eternamente a Ele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, bendito seja Deus, glórias ao seu santo nome. É muito bom quando nós estamos em nossa célula e podemos estar ali, naquele ambiente, levando
A palavra do Senhor, em primeiro lugar, as famílias. É uma bênção, não é? É uma bênção. Você atrai Deus para a sua casa. Diz: vem Deus, vem aqui. Não tem como ser sem a tua presença. Vem aqui, vem. Vem influenciar esse povo. Vem mostrar a tua palavra, teu amor, a tua grandeza. Vem abraçar, vem aconchegar, vem repreender, vem fazer coisas grandes. E de repente você vê assim aquele desejo de ouvir a palavra de Deus. Essa turma fica ali, preso, e gosta de ouvir a palavra do Senhor. E a palavra está entrando nos corações. Deus vai fazer uma revolução. Deus vai fazer coisas grandes. Leva Deus para a tua casa, através de um compromisso, de uma aliança sincera. Faz essa decisão, essa escolha. Eu vou servir a Deus. Chega de negócio de ser crente meia boca. Chega de negócio de apresentar um Deus meia boca. Sabe? Deus é Deus e acabou. Goste quem gostar. Ele é assim. Ele é desse jeito. Quando ele chega chegando. Acabou. O meu Deus é grande, é poderoso. Esses dias eu estava vendo um pequeno recorte de um vídeo, no BT do pastor Daniel. Um pastor estava discutindo lá com, acho que não sei se é 32, tem esse negócio agora, né? Fazem esse tipo de coisa, um replica, outro faz da mesma forma. Mas tinha um pastor lá, e o cara era ousado, Daniel. E ele falou lá para aquele que era professava, né? Uma crença aí de invocação, né? Dessas entidades. Ele olhou para a cara do cara e disse assim: o quê? Meu Deus, manifesta aí agora para você ver se eu não expulso essas entidades todas de você. O cara olhou assim para ele. Falei: esse tem autoridade, esse tem ousadia. Nós precisamos levar esse estilo de ousadia em amor para dentro das nossas casas, para confrontar dentro de nossas casas o pecado. Nós precisamos disso, irmão. Estilo de Elias. Fogo vai descer do céu, né, pastor? Glórias ao nome do Senhor. Nós precisamos levar isso nos ambientes onde nós convivemos. Deixar Deus ser Deus. Sabe que às vezes a gente quer proteger Deus, parece assim que a gente está dizendo: não vai dar certo, vai pegar mal para Deus, então eu nem vou falar nada, ó, vamos por aqui, que é um caminhozinho mais sucinto, mais agradável, sabe? Mas Deus é poder. O salmista descreve a ação de Deus em seu favor, e ele fala da perseguição dos inimigos, e ele diz: até que Deus se levantou, montou em um querubim, em um serafim. Obviamente ele estava aqui trazendo de uma forma poética aquilo que ele entendia ser a ação de Deus, e voou, e os montes tremeram, e a terra fumegou. Mas de fato, irmãos, quando Deus se move, o extraordinário acontece, os milagres se manifestam, o poder dele faz as estruturas se moverem. Nada se para diante da presença de Deus. Como ele disse: ainda que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa se livrar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Louvado seja o seu santo nome. Ninguém pode impedir a Deus, ninguém pode deter a Deus, ninguém é maior do que Deus, ninguém se assemelha a Deus. Não há poder das trevas, não há ação maligna, não há obra diabólica, não há amarração, não há bruxaria, não há feitiçaria, não há maldição que se depare diante da presença do Senhor da glória, de Jesus, o nosso Salvador. Não tema essas coisas, porque Deus é contigo. Apenas busque a fidelidade e a integridade no seu coração. Faça a escolha de levar Deus à sua casa, de manifestá-lo no seu trabalho. Não tenha timidez, com amor, com respeito.
mas nunca deixe de demonstrar a grandeza de Deus. Seja um crente cheio da ousadia, cheio da ousadia do Espírito Santo na sua vida. Existem muitos cristãos que estão por aí, passando o recibo de frouxidão, de medo. Irmão, vamos orar. Tem uma pessoa ali que está precisando de oração. Vou não. Acabar em demonia, eu vou fazer o quê? Eu vou correr? Misericórdia, irmão. É o diabo que vai correr da presença de Deus na sua vida, do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Semana passada, quando o pastor Eliomar estava aqui, ele contando, a experiência, quando ele foi expulsar o demônio, e chamaram ele para expulsar o demônio, ele pregando, e ele na empolgação disse, eu vou, mas no trajeto ele teve vontade de voltar para casa umas 3 vezes, é a experiência primeira. Mas sabe o que acontece? Cada um de nós que já teve essa experiência viveu isso. Eu já contei aqui para vocês. A gente novo, uma vez me chamaram para pregar numa congregação, chegou lá, uma mulher endemoniou, e ela pulava assim no banco, e ela, não era que ela levantava e pulava não, o trem levantava assim ela, e ela balançava, a coitadinha bateu os pés debaixo do outro banco de madeira que estava assim, e ela batia os pés ali embaixo, e ela era fortinha, viu, e ela levantava. O problema é que a pessoa que me convidou, e aquelas pessoas que estavam ali naquela pequena congregação, correram, só ficamos lá, eu, Sandra, que estava comigo, pastora, foi forte, eu não corri, mas me assustei, minha alma quase saiu, eu falei, peraí, você não vai não, fica aqui comigo, foi estranho, e a dirigente que me chamou, chegou na porta, ela freou, acho que a consciência doeu, ela ficou da porta assim, olhando, meio lá, meio cá, qualquer coisa eu estou, e aquele trem lá, rugindo, e se batendo, bum, 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 naquele banco, e eu não sabia muito bem até o que fazer, a gente tinha uns 22 anos de idade, experiências novas, e eu falei, bom, eu sei de uma coisa, o louvor liberta. E começamos a cantar. E começamos a louvar a Deus. E aquele demônio então foi ali, parando a sua manifestação. E eu tomei mais coragem, cheguei mais perto, até que eu coloquei, não a mão sobre a cabeça, mas a mão próxima daquela mulher. E eu repreendi aquele demônio. E expulsei aquele demônio daquela mulher. Meu irmão, dali para frente ninguém me segurou mais. Sabe por quê? Porque a experiência do poder de Deus te impulsiona. E aí quando falava, olha, tem uma pessoa ali, irmão, vamos orar, vamos para expulsar demônio, vamos. E vamos lá, e expulsava os demônios. E quantas vezes a gente viu manifestações assim, demoníacas, de começar a orar e pessoas caírem e se rastejarem como cobra no chão. Não é brincadeira. Uma vez nós estávamos lá na terra de Van, esqueci o nome, Nova Itarana. Pensa no lugar de gente endemoniada. Não fala como é que eu falei isso não. Pensa no lugar de gente endemoniada, é aquela cidade. Misericórdia. Mas agora Deus já libertou, eu creio, viu? E quando a gente começava a orar, todas as vezes que ia na congregação, todas as vezes, pessoas caíam no chão endemoniadas. E aí você, às vezes quando orava, aqueles demônios diziam os nomes, 7 facadas, não sei o que, uns brabos, pastor Daniel. Não era brincadeira. Às vezes a gente ficava orando depois do culto para libertar aquelas pessoas, até mais de meia-noite, para depois ainda ir para casa do missionário, jantar, e depois voltar 100 e tantos quilômetros, para ir para casa. Mas Deus honrava, a gente deixava ali um povo liberto, e não só ali, em tantos lugares, não é brincadeira.
Mas eu quero dizer para você, leva Deus para casa, leva o poder para casa, leva. Deus não mudou. Quando você entrar na sua casa, declare isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para trás de mim, Satanás. O diabo não vai prevalecer na tua casa, não vai cirandar a tua casa. Por quê? Porque você serve a um Deus vivo e verdadeiro. Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. E lá no versículo, então, de número 28, Josué vai dizer a eles. Então Josué despediu o povo e disse ao povo: cada um para a sua herança. E eu acho maravilhoso isso. Sabe por quê? Porque a legitimidade, a legalidade se deu quando a aliança foi ratificada. E ele disse: agora cada um vai para a sua herança. É claro, o povo já havia possuído, já morava em suas casas, mas aqui ele estava trazendo o selo desta vitória. Você precisa tomar posse do que você tem. Existe uma herança de Deus na igreja de Jesus para você e sua família. Existe uma herança de Deus nesta congregação para você e para a sua família. Tome posse disso e não permita que o diabo diga o contrário. Às vezes nós não conhecemos ou não compreendemos o propósito de Deus. E por isso a gente acha que nós podemos permitir que o inimigo esteja lá na vida de nossa família, cirandando, aprisionando e fazendo. Mas Deus tem um propósito: que a tua família seja bendita na terra. Em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Gênesis 12, 1 e 3. Primeiro livro da Bíblia. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e o engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Isso é forte, hein, irmão? Quem te abençoa é abençoado por Deus, mas quem te amaldiçoa, não se preocupa não, deixa com Deus. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Paulo vai explicar essa questão lá em Gálatas, quando ele vai dizer que através do descendente de Abraão, que era Jesus, todas as famílias da terra têm a oportunidade de serem benditas diante de Deus. No dia em que você tomou posse desta obra na cruz, você se apoderou também das promessas. E se ainda não fez, tome posse das promessas da cruz. E a promessa da cruz é que a tua família será bendita nessa terra. Tome posse disso, irmão. Essa é uma declaração poderosa no texto bíblico. Gálatas 3 diz o seguinte, versículos 13 e 14: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3:13: fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que nós recebêssemos também a promessa do Espírito prometido. As bênçãos estão sobre nós e a nossa casa. Nós não podemos perder isso, irmãos. Não podemos deixar que a nossa família seja oprimida por Satanás. Que a nossa casa seja prisioneira e refém do pecado. Nós precisamos nos apropriar disso aqui. A Bíblia diz também em Gálatas 3, no mesmo texto,
E sobre o mesmo tema, os versículos 8 e 9, ora, toda a Escritura, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Eu quero perguntar nesta manhã a você: você tem fé? Você tem fé para tomar posse das bênçãos que Jesus conquistou? Bênçãos milenares, bênçãos que foram trazidas sobre a vida de Abraão e que só puderam ser canalizadas e chegar até nós através da obra da cruz do Calvário, para que sejamos hoje povo abençoado de Deus. A minha casa é casa bendita pelo Senhor. A sua casa é casa bendita pelo Senhor. É casa abençoada por Deus. É casa que Deus tem a mão sobre ela. É casa que não teme o espanto noturno, a mortandade que se propaga, a peste, a escuridão. Porque a bênção de Abraão chegou até você. Quem pode tomar posse disso nessa manhã? Você pode tomar posse disso nessa manhã? Em nome de Jesus, amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Vamos nos colocar de pé por um instante. Glórias a Deus por sua maravilhosa palavra e por toda a bondade com que Deus nos tem tratado. Nessa manhã é uma manhã de você tomar posse de coisa que nós começamos na oração dizendo que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Precisamos nos deixar queimar pelo Espírito Santo. Este fogo que está se extinguindo, o Espírito Santo quer assoprar. Este fogo que talvez não tenha queimado ainda, mas o Espírito Santo quer incendiar o teu coração. Vamos orar nesta manhã. Agora você, crente, estende as suas mãos em direção da tua casa. Levanta a tua mão direita. Se você souber a direção da sua casa, se não, apenas estenda a sua mão e declare sobre a sua casa que a bênção de Abraão está sobre sua família, que todas essas bênçãos serão colhidas no seio da tua família, que a tua casa será chamada aqueles que são amigos de Deus, como foi chamado Abraão, que a tua casa será próspera, com a prosperidade com que Deus prosperou Abraão. Não estamos falando da intensidade ou proporção, apenas que esta mesma bênção virá sobre ti, que a tua família será uma família abençoada, bendita. Declare isso: minha família será bendita ao sair, bendita ao entrar. Minha família será abençoada em tudo que fizer. Declare isso. Minha família verá a prosperidade de Deus, os seus celeiros se encherão e transbordarão. Declare isso com fé. A minha família será uma família ditosa. Os inimigos fugirão diante dela, porque o terror de Deus estará nos seus corações. A minha família terá a presença de Deus, como Abraão teve todos os dias na sua casa. As boas promessas de Deus se cumprirão na minha família, como se cumpriram na casa de Abraão. Diga nesta manhã: eu abraçarei os filhos da promessa, como abraçou Abraão. Oh, aleluia. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Pai, nossas famílias nessa manhã estão sendo abençoadas pelo poder desta palavra, para colherem as promessas de Deus. Os nossos filhos são herança do Senhor. Veremos as nossas gerações, Senhor Deus, e agradeceremos a Ti, porque o Senhor fará delas gerações frutíferas e abençoadas. Em nome de Jesus, que cada um se renda ao Senhor,
e que nós possamos ver a glória de Deus em nossos lares. Que todos venham a levantar as mãos em nossas casas e glorificar a Deus e reconhecer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós te agradecemos, Jesus, por esta grande obra na tua cruz, e em teu nome nós tomamos posse das bênçãos do Calvário, em nome de Jesus, amém.